Gente, boa tarde. Então, como eu havia comentado com vocês, vou disponibilizar o conteúdo da matéria nova em PDF e vai estar indo junto esse videozinho com a explicação da matéria. Então, vamos lá. Conjunto complementar. Dados dois conjuntos A e B com B contido em A. Lembra dessa simbologia? Chamamos de complementar de B em relação a A o conjunto tal que A menos B. Ou seja, daquelas 4 operações que eu falei para vocês que teriam em conjuntos, união, interseção, diferença, a última é o complementar. Só que o complementar nada mais é que um conjunto diferença, porém, com essa condição de existência aqui. Teremos que verificar se um conjunto está dentro do outro. Então, e é indicado por, vamos aprender a ler. Esse C grande chama complementar. E a gente vai ler de cima para baixo, complementar de B em relação a A. Aqui está o conceito matemático. Complementar de B em relação a A vai ser igual ao quê? Ao conjunto diferença A menos B. Se e somente se o conjunto B estiver contido no conjunto A. Eu sei que falando isso não dá para entender nada, então vamos aos exemplos. Seja B igual a I ou U e D igual a I. Eu quero o complementar de D em relação a B e o complementar de B em relação a D. Então, o complementar de D em relação a B vai ser igual ao conjunto diferença B menos D. Ou seja, eu quero todos os elementos que pertençam a B e não pertençam a D. Porém, eu preciso verificar a condição de existência, se todos os elementos de D estão em B. Elementos de D, A e I. Esses elementos estão em B? Sim. Então, a nossa condição de existência é verdadeira. Se ela é verdadeira, eu faço esse conjunto de diferença. Todos os elementos que pertencem a B e que não pertencem a D. Quais são eles? E, O e U. Certo? Ou seja, o que é o complementar? Quais os elementos que faltam a D para que ele fique exatamente igual ao B? São eles E, O, U. Agora eu vou fazer o contrário. O complementar de B em relação a D. Isso é o conjunto diferença D menos B. Só que, antes de eu fazer, eu preciso verificar se todos os elementos de B, todos, estão em D. Todos os elementos de B estão em D? Não. Se não estão, qual vai ser a minha resposta para essa questão? Não existe complementar. Ou seja, eu só posso fazer o conjunto diferença se estiver verificado e se for verdadeira a condição de existência. Vamos ao exemplo 2. Considere os conjuntos A, B, C e D, com esses respectivos elementos aí. Determine, na letra A, o complementar sempre de cima para baixo de B em relação a A. Isso vai ser o conjunto diferença A menos B. Mas antes de eu fazer o conjunto diferença, eu preciso verificar a condição de existência. Se todos os elementos de B estão contidos em A. Quais os elementos de B? 0, 2, 5. Estão aqui no A? Sim, 0, 2 e 5. Então, vou voltar aqui e vou fazer a diferença. Eu quero todos que pertencem a A e que não pertencem a B. Que elementos são esses? 1, 3, certo? 4, 6 e 7. Ou seja, os elementos que faltam a B para ele ficar idêntico ao A são 1, 3, 4, 6 e 7. Tranquilo? Mesma coisa aqui na letra B. Eu vou fazer o conjunto A menos C. Mas antes de fazer o A menos C, eu preciso verificar se todos os elementos de C estão em A. Elementos de C, 1, 3, 5, 7. Esses elementos estão em A? Sim. Se sim,
o meu conjunto diferença A menos C. Quais os elementos que estão em A e que não estão em C? 0, 2, 4, 6. Então, os elementos que faltam a C para que ele fique idêntico ao A são 0, 2, 4 e 6. Agora, a mesma coisa aqui na letra C. Complementar de D em relação a A. Vai ser o conjunto diferença A menos D. Só que primeiro eu preciso verificar se todos os elementos de D estão em A. Elementos de D, 2, 4, 6. Esses elementos estão em A? Sim. Se eles estão em A, eu faço esse conjunto diferença aqui. Eu quero os elementos que pertencem a A e que não pertencem a D. Quais vão ser eles? 0, 1, 3, 5 e 7. Correto? São os elementos que faltam a D para ele ficar idêntico ao A. Agora eu quero o complementar de B, interseção C, interseção D em relação a A. Então, antes de qualquer coisa, eu vou fazer aqui B, interseção C, interseção D. Lembrando o que é interseção. São os elementos em comum a esses três conjuntos. Qual o elemento ou elementos que temos em comum entre esses três conjuntos? Nenhum. Então, esse conjunto aqui vai ser vazio. Aí eu vou verificar. O vazio está dentro do A? Porque para eu fazer a diferença, eu tenho que verificar se os elementos desse conjunto estão contidos nesse. Vazio, lembrando lá de subconjuntos, está dentro de todo e qualquer conjunto. Então, eu vou fazer aqui a diferença A menos a interseção de B, C e D. Então, eu quero todos os elementos que pertençam a A e que não pertençam à interseção. Que elementos são esses? Todos os elementos do conjunto A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, então tá aqui o primeiro vídeo com a explicação de conjunto complementar. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, qualquer dúvida, estaremos lá na plataforma no horário de nossas aulas.